Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre aumento e desconto percentual. Vamos ver o que se trata e resolver algumas questões, como proceder em algumas questões envolvendo esses dois termos aí. Bom, aumento e desconto são situações muito presentes nas relações comerciais, né? E em outras situações cotidianas também. Né? Normalmente eles são aplicados sobre o preço de venda, né, ou no preço de compra de alguma mercadoria. Isso pode ser alterado por diversas razões. Né? Pode ser dado um desconto a partir de uma negociação comercial, pode ser dado um acréscimo a partir de um atraso em uma conta. E como proceder na resolução de questões envolvendo esses termos? Veja bem, vamos pegar aqui como exemplo uma mercadoria que custava R$ 450, sofreu um reajuste de 15%, de acordo com a inflação do período. Qual é o seu preço atual? Bom, se essa mercadoria ela custava R$ 450 e teve um reajuste, nós podemos dizer que ela teve um acréscimo, teve um aumento de 15%. Bom, então vamos calcular 15% de R$ 450, ok? 15% de R$ 450. 15% de R$ 450 nós podemos escrever também como sendo 15 sobre 100 vezes 450, ok? Bom, simplificando aqui um pouquinho, vou cortar um zero de baixo com um zero de cima. Vamos cortar aqui, mais um aqui. Eu posso ainda facilitar, se eu cortar o segundo zero aqui, é só puxar a vírgula, uma casa para a esquerda. E aí eu terei 15 vezes 4,5. 15 vezes 4,5. Que eu posso fazer aqui no cantinho, 15 vezes 4,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 4 vezes 5, 20. Vão 2 de novo, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Vejam só, 5, 7 e 6. Uma casa decimal, né? Vê a vírgula ali, 67,5 ou 67,50. Como a mercadoria custava R$ 450 e ela sofreu um acréscimo de R$ 67,50, somando isso daqui, nós teremos, 5, 7 mais 0, 7, 6 mais 5, 11, vai 1, 5. O preço da mercadoria, o novo preço da mercadoria é de R$ 517,50. Então, a partir do aumento, né, a gente teve 67,50, foi o valor do aumento. E aí, somando, chegamos ao preço atual, o valor atual. O que a gente pode pensar também nessas situações ao invés de calcularmos o aumento, né, os 15% de R$ 450, nós podemos pensar da seguinte forma. Se a mercadoria ela custava um determinado valor, esse valor representa 100% da mercadoria. Ao aumentar 15%, o novo valor será 115% do valor anterior, ou seja, 115% de R$ 450. Ao calcular dessa forma, nós chegaremos à seguinte conclusão. Veja bem, 115 por 100 vezes 450. Podemos simplificar aqui, como fizemos anteriormente, um zerinho, mais um zerinho. Se eu cortar um segundo zero aqui, eu tenho que puxar a vírgula. Uma casa para a direita, para a esquerda. Fazendo agora a multiplicação de 115 vezes 4,5, teremos 5 vezes 5, 25, com 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20. Vão 2, já tem 2 lá. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 1,
4. Ó, 5, 7. Conta aqui uma casa decimal, vamos colocar a vírgula. 517,5, que é o mesmo que 517,50. Então, observe que das duas formas eu chego ao resultado correto, numa situação de aumento. O mesmo eu poderia fazer caso a situação falasse em desconto. A diferença é que ao invés de considerar 115%, ter somado os 15%, eu deveria subtrair 15%. Assim, se o preço da mercadoria era 100%, ao sofrer um desconto de 15%, eu estaria pagando apenas 85% do valor inicial do produto. Então, deveria calcular 85% de 450. Tranquilo? Nós vamos fazer alguns exemplos mais. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês que essa situação de aumento e desconto, ela pode ser indicada, representada e calculada a partir dessa formulazinha aqui, que diz para a gente o seguinte, ó, que o valor final de um produto, o VF é valor final, ele é igual ao V0, que seria o valor inicial, vezes 1 mais ou menos I. I representa a taxa de porcentagem, a taxa percentual. 1 mais ou menos I. Esse 1 mais ou menos deveria ser da seguinte forma. Caso seja uma situação de aumento, eu vou considerar mais, eu vou somar. Caso seja uma situação de desconto, eu vou considerar menos, eu vou diminuir. Então, podemos utilizar essa fórmula ou pensar como foi apresentado o problema anterior, ok? Veja só um segundo exemplo, como a gente poderia proceder. Uma loja de eletrodomésticos está oferecendo um desconto de 14% nas compras feitas com pagamento à vista. Qual o valor de uma geladeira de R$ 1.200 na promoção oferecida? Então, veja bem, se a geladeira custa 1.200, né? Aqui pode ser o nosso valor inicial, R$ 1.200. Usando a fórmula, né? R$ 1.200. Ela terá um desconto de 14%, representa a taxa. Estou fazendo isso para aplicar essa fórmula que acabamos de ver. Ó. Tranquilo? Então vejam só. Queremos saber o valor final, o VF. Então vamos dizer aqui que VF é igual ao VO, que é R$ 1.200, vezes, aqui é mais ou menos, né? Nesse caso, eu tenho aqui um 1. Como é feito aqui um desconto, então eu vou ter aqui menos a taxa. Detalhe, a taxa deve ser expressa em sua forma unitária, que é a forma decimal. Aqui está a forma percentual, então aqui eu tenho, ó, fração, 14 por 100. E se eu dividir 14 por 100, eu terei 0,14. Tranquilo? Que é o valor que eu vou usar ali, 0,14. Ó. Esse 1 menos 0,14 vai dar 0,86. Que se eu tivesse pensado lá no começo, ó, 14% de desconto. Se a geladeira custa 100% e eu pago com desconto de 14%, eu só pagarei 86% da geladeira. O 86% é isso aqui, ó, o 0,86, que é o número que a gente deve multiplicar. Então nós vamos fazer essa conta agora. 1.200 vezes 0,86, ó. Olha só. Vou deixar os zeros aqui de fora, fazer aqui só aqui, ó. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1 que foi 7. 8 vezes 2, 16, vai 1 novamente. 8 vezes 1, 8 e 1 que foi 9. Bom, temos aqui os dois zeros deixados de fora ali. 2, 7 mais 6, 13, vai 1, 9 e 1, 10. Vamos contar aqui duas casas decimais e colocar a vírgula. O preço da geladeira, o preço final será de R$
reais. Beleza? E aí, matematicou? Se sim, continua comigo que eu vou fazer mais um para vocês aí. Vejam só. Diz assim, o litro de álcool em gel, produto indicado no processo de higienização das mãos, custava R$ 18. Por conta da pandemia do Covid-19, alguns comerciantes passaram a vendê-lo por R$ 22,50. Nessa condição, qual a porcentagem de aumento? Observe que essa questão também fala de aumento. No entanto, ela quer saber a taxa percentual, a porcentagem de aumento. Nós podemos resolver o problema da seguinte forma. Vamos separar esses dados, eu acabei separando já aqui para a gente, ó, que ele custava R$ 18, foi vendido por R$ 22,50, logo teve um aumento de R$ 4,50. Bom, para obter a taxa percentual, nós podemos simplesmente, vamos chamar aqui a taxa de I, relacionar o valor mencionado, que eu procuro, que é o aumento, em relação ao valor total. E o valor total é quanto custava. Então nós temos aqui 4,50, veja só, 4,50 ou 4,5 em relação a 18. Simplesmente isso, uma divisão. Lembrando que esse valor será dado na forma unitária, e aí dessa forma eu terei que multiplicar por 100, para obter aí 100%. Tranquilo? Então vem comigo aqui. Fazendo 4,50 vezes 100, 450, dividido por 18. E teremos aqui a taxa percentual. Vamos dividir aqui então, 450 por 18. Vou fazer aqui no cantinho aqui. 45 por 18 dá 2. 2 vezes 18, 36 para 45. Vamos fazer aqui, dá, sobra um 9. Abaixo um 0. 90 por 18 dá 5. 5 vezes 18 dá 90. 0, 0. Então a gente teve aqui uma taxa de aumento de 25%. Vejam só, repetindo. Então quando eu buscar a taxa, eu posso pegar então a diferença, seja o aumento ou o desconto, né? Vai para o numerador, em relação ao total, que deve ficar no denominador. Tranquilo? O aumento ou o desconto deve estar no numerador e o valor total no denominador. E aí multiplicamos por 100 ou durante o processo aqui ou no final, após a divisão. Tranquilo? Pois bem, continuando a falar sobre aumentos e descontos, existem situações que um preço ele pode sofrer aumentos ou descontos sucessivos. E aí eu posso recorrer àquela fórmula que a gente viu agora há pouco para situações como essa. Vejam só como é que ficaria aquela fórmula ao se tratar de aumentos e descontos sucessivos. Nós temos lá VF, que é o valor final, VO, V0, que é o valor inicial, o VO, V0, vezes 1 mais ou menos I elevado ao I1, vezes 1 mais ou menos I2, vezes quantos termos eu tiver nessa situação aí, ok? Vejam só. I1 representa a taxa 1, I2 representa a taxa 2, a taxa do segundo aumento ou do segundo desconto, e por aí vai. Vou fazer questões também para ficar mais claro para a gente isso daqui. Vejam só. Se um produto que custava R$300 sofrer dois aumentos sucessivos, o primeiro de 12% e o segundo de 20%, qual será o valor final do produto? Então vamos pegar aqui, o VF é igual a VI, V0, 1 mais I1 vezes 1 mais I2. Estou usando só até I2 porque são dois aumentos. E somando, né, como eu disse, dois aumentos, então eu vou somar. O valor final será de 300, que é o valor inicial, 1 mais I1. O I1 é de 12%,
Vamos lembrar que deve ser colocado na forma decimal, que dá 0,12, ok? Então 0,12. E o I2 deve ser colocado também na forma decimal, que é 20%. Então, tá 0,2. Tranquilo? Estão por aí? Tranquilo comigo? Então continua. Vamos lá. VF é igual a 300. 1 mais 0,12, 1,12. 1 mais 0,2 dá 1,2. Vamos multiplicar isso aqui tudo. Tudo. Posso multiplicar primeiro ali 300 vezes 1,12. Ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Dois zerinhos aqui. Puxa a vírgula. 336. Mas tenho que multiplicar vezes 1,2. Vezes 1,2. Vamos lá. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 3, 3. Tranquilo? Continua comigo. 2, 7 mais 6, 13, vai 1. 3 e 6, 9, com 1, 10. Vai 1. 3 mais 1, 4. Temos aqui uma casa decimal, vou colocar a vírgula, uma casa decimal. Então, ao final, o produto estará custando R$ 403,20. Lembre-se que aqui eu posso acrescentar um zero. Quando se trabalha com unidade monetária, a gente utiliza duas casas decimais, né? Representando aí os centavos. Beleza. E para a gente finalizar, eu trouxe mais uma situação para vocês que fala o seguinte: ó, um produto que custava R$ 400 sofreu um aumento de 15%, mas por dificuldades nas vendas, o proprietário resolveu baixar o preço novamente em 15%. Nessas condições, qual o novo preço do produto? Bom, essa questão ela induz muitas pessoas a acharem que o preço ele retorna ao valor inicial, uma vez que ele sofreu primeiramente um aumento de 15% e depois um desconto com o mesmo percentual. Acontece que em situações como essa, teremos o cálculo de uma porcentagem sobre outra porcentagem. E isso muda um pouco o cálculo. Vejam só. Utilizando a mesma forma, a gente terá aqui, ó, 1 mais, né, que houve primeiro um aumento, então mais taxa 1, vezes 1, depois houve o que? Um desconto, baixar o preço, ó, então aqui menos 1,2. Então teremos o seguinte, valor final, 400, 1 mais o I1 foi 15%, vou colocar aqui, vai servir para o I1 e para o I2, né? 15 sobre 100, que é 0,15. Então teremos aqui 0,15. Já aqui será 1 menos 0,15. Então teremos VF igual a 400. Aqui somando dá 1,15. Já aqui diminuindo dá 0,85. Vamos multiplicar? Primeiramente 400 vezes 1,15. Olha só. Vezes 400. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 vezes 1, 4. Dois zeros, mas temos duas casas decimais. 460. Teremos agora 460 vezes 0,85. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Beleza. Vamos somar. 0. 0. 3 e 8, 11. Vai 1. 6 com 2. 8 com 1, 9. Abaixo 3. Duas casas decimais aqui para a gente colocar a vírgula. Olha só, pessoal, R$ 391. Então, curiosamente,
se o produto ele sofreu um aumento, depois sofreu um desconto no mesmo percentual, acontece que o desconto acaba sendo maior que aquele aumento que ele teve primeiramente, porque o desconto será lançado sobre um preço maior, já que o produto havia sofrido um aumento. Tranquilo? Então guarde essa formulazinha, né, que eu apresentei para vocês de aumentos e descontos sucessivos. Ela é bem interessante, ajuda a resolver alguns problemas. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham anotado aí, tenham resolvido as questões aí passo a passo com a gente. E a gente se vê nas próximas aulas aí. Se gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e obrigado pela atenção.